Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando mais um culto dominical, nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical. Que bom podermos estarmos juntos mais uma vez, a fim de aprendermos a palavra do Senhor e o adorarmos na beleza de sua santidade. Queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder estar conosco nesta manhã, nos dá a permissão de adentrarmos em seu lar para juntos aprendermos a palavra do Senhor, meditarmos nos seus ensinamentos. Hoje é um dia todo especial. Nós estaremos, ou estamos, melhor dizendo, comemorando o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. É um dia de celebração, é um dia de alegria, é um dia de regozijo, porque na Escola Bíblica Dominical é o local onde também aprendemos a palavra do Senhor de maneira dinâmica, de maneira sistematizada, com toda uma metodologia específica por faixa etária, dividido entre departamento adulto, departamento infantil. Há uma grade curricular, há um corpo de professores, há um corpo de alunos, há uma direção. Toda essa estrutura é preparada, toda essa estrutura ela está construída justamente para atender a cada um dos nossos irmãos que todos os domingos estão ali na Escola Bíblica Dominical, tendo a oportunidade de aprender a palavra do Senhor, perguntando, interagindo com o professor em sala de aula. Mas para você que não pode estar por questões de doença ou de limitações ou de comorbidades, principalmente que ainda estamos num período de pandemia, não tem problema, a Escola Bíblica Dominical vai até você através da Rede Brasil de Comunicação. Portanto, hoje é um dia de alegria, hoje é um dia de regozijo, é um dia de gratidão ao Senhor pela Escola Bíblica Dominical. Neste momento vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial para cada um de nós, que Deus possa nos abençoar no nosso culto nesta manhã, nossa Escola Bíblica Dominical. Curvemos nossas cabeças e oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, nesta manhã pela oportunidade maravilhosa que concede a cada um de nós de termos o direito, termos, Senhor, o privilégio de podermos elevar a nossa voz diante do teu trono, Senhor. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor de todos aqueles que estão sendo alcançados através da Rede Brasil, seja através das redes sociais ou da própria rede de comunicação. Ó Pai, que o teu Espírito Santo nesta manhã esteja compartilhando, abençoando a cada coração, abençoando a cada vida, ó Deus. Nós te rendemos graças pela Escola Bíblica Dominical, pelo nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor, o teu filho que tu tens chamado, vocacionado, ó Pai, lhe dado, Senhor, a direção desta igreja e que tem sido um instrumento de bênçãos para a Escola Bíblica Dominical, Senhor. Continua estendendo as tuas mãos de Deus sobre o teu filho, ajuda todas as direções de EBDs, corpo docente, corpo discente neste dia, ó Pai. Nos ajuda, fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Bem, queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor e convidamos o evangelista Josa Dark para entoar aqui os cânticos congregacionais. Saúde a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos agradecidos a Deus por este momento tão especial que Ele nos dá neste dia, nesta escola dominical, para louvar a Deus, amém? Também ao nosso querido pastor Ailton, por ter nos permitido estar aqui cooperando com
os nossos queridos irmãos, o pastor Nádio Jacques, isso é a equipe, né, da Escola Bíblica Dominical na coordenação, e nós somos gratos a Deus por isso. Por isso e por tudo que Deus tem feito, vamos adorar a Deus, amém? E no 39 da nossa harpa cristã, Alvo Mais Que a Neve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali liberteu. És nesse sangue lavado que tão alvas são os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, os que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, mais um hino de adoração a Deus da nossa harpa, ele também conhecido, não é? 231, não foi com ouro. Nós, os salvos do Senhor, caminhemos com valor, Ele guarda o coração, Cristo é a nossa salvação. Não foi com ouro
que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz, nós que somos salvos vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus recebemos vida e luz do abismo de horror. Não temos nenhum temor. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz, nós que somos salvos vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois nos guia o Criador, nos concede paz real, nos dá repouso eternal. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz, nós que somos salvos vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. O que não tem salvação, abre e bate teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz, nós que somos salvos vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Aleluia! Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, queremos saudar a todos com a gloriosa e doce paz do Senhor. Como é bom, nesse domingo, pela infinita misericórdia de Deus, estar aqui na casa do Senhor para aprender mais acerca da sua palavra. E nesse momento, o pastor Nadijackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no Recife, nos concede a oportunidade para citar o título da lição e fazer a leitura devocional dessa manhã. A lição de hoje é a lição de número 12, que tem por título O Reinado de Josias. E o nosso texto áureo diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: Achei o livro da lei da casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Zafã e ele o leu. Nossa verdade prática diz o seguinte: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Essa lição tem 3 objetivos que correspondem, na verdade, aos 3 principais capítulos, ou melhor, tópicos da lição. Nosso primeiro objetivo é identificar, ou melhor, evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. Segundo objetivo, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. E terceiro e último objetivo da lição, identificar o retorno da celebração da Páscoa. Vamos para a nossa leitura em classe. Nossa leitura bíblica em classe está registrado no segundo livro de Reis, capítulo 22, começando do versículo 3 até o versículo número 5 e depois o versículo 8. E em seguida, segundo livro de Reis, capítulo 23, começando do versículo 2 até o versículo número 5 e em seguida os versículos 21, 22 e o 25. Vamos fazer essa leitura nesse momento. Diz assim o texto sagrado. Vai aparecer na sua tela a leitura bíblica em classe. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Zafã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo,
e que dei na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que deis àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Zafã, e ele o leu. Segundo Reis, capítulo 23, do versículo 1 até do versículo 2 até o versículo 5. Diz assim o texto: E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desse concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam Baal, ao sol e à lua e aos demais planetas e a todo o exército dos céus. Versículo 21. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Versículo 25. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E, depois dele, nunca se levantou outro tal. Querido irmão em Cristo Jesus, já lemos a santa, gloriosa Palavra de Deus. E nesse momento quero convidar você para a gente orar. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus nesse momento. Vamos pedir a Deus da sua graça, do seu amor, da sua palavra santa sobre as nossas vidas. Meu querido irmão, Deus tem uma palavra para o teu coração nessa manhã de domingo. Ore a Deus conosco, apresente suas causas, apresente as suas necessidades. Nessa oração, vamos orar também pelo nosso pastor presidente, Ailton José Alves, o homem que Deus tem estabelecido nessa igreja de maior responsabilidade. Orar por todo o ministério e apresente suas causas nesse momento. Vamos orar? Quero convidar você nesse momento para buscar ao Santo Deus. Pai eterno, Rei da glória, Cristo amado, nós estamos diante de Ti, Jesus. Como é bom estar aqui na Tua casa, como é bom estar aos Teus pés, como é bom estar aqui sentado para ouvir a Tua santa e gloriosa palavra. Senhor, fala aos nossos corações. Precisamos Te ouvir, precisamos Te sentir, precisamos estar mais perto. Nos ensina a Te servir melhor, nos corrige por intermédio da Tua palavra. Pai eterno, nesse momento, os Teus filhos que estão de joelhos dobrados, outros que estão nos hospitais e estão elevando as vozes até o trono da graça. Atende esse que chega diante de Ti, te clamando por uma palavra, pedindo fala conosco. E Deus, fala com a gente nessa manhã de domingo. Fortalece a nossa alma por intermédio da Tua palavra. E Senhor, queremos nesse momento incluir o nosso pastor. Abençoa Teu servo, o homem que Tu chamaste para estar na liderança dessa igreja e todo o ministério da Tua casa. Dá uma bênção especial, ajuda, protege e guarda. Pai eterno, já queremos Te agradecer, crendo que Tu irás falar conosco nessa manhã e nos ensinar. Queremos Te servir melhor.
Te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, o pastor Nadir Jackson também nos concede a oportunidade de, nesse momento, ler um versículo com você. Ler um versículo para falar das ofertas, porque um culto é composto pelos louvores, é composto pelo ato de ofertar também, pela palavra de Deus. E você sabia que a oferta, o ato de ofertar, também é um ato de adoração a Deus? Então, se você pode fazer esse ato de adoração, faça nesse momento um coração voluntário, livre, alegre, contente, sabendo que aquilo que você está dando à igreja do Senhor está sendo útil para a obra de Deus, para a expansão do reino dos céus. Eu quero ler um versículo com você nessa manhã, você que está em casa. Se tiver uma Bíblia próximo a você, abra a palavra de Deus, nos acompanhe. Diz assim a palavra de Deus no capítulo de número 9 e o versículo de número 7, segundo livro aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Preste atenção nessa última sentença: Deus ama ao que dá com alegria. Então contribua, faça esse ato de adoração nesse momento de ofertório também. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando, já que estamos passando por esse momento tão difícil, esse momento de pandemia, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem disponibilizado alguns canais. Você está vendo aí no canto da sua tela o sinal do QR Code. Você pode apontar seu celular e você vai ser redirecionado à página da igreja. Por sinal, a página da igreja vai aparecer agora na tela: www.eadpeplay.org.br. Essa é a tela que aparece. Agora, quando você abre essa tela, você tem várias opções. E uma delas está lá no canto superior. Você clica lá, quero contribuir. Quando você clicar nessa tela, quero contribuir, você vai ser redirecionado justamente a várias opções. Vai depender da natureza da sua oferta. Você pode dar seu dízimo, você pode contribuir com oferta, você pode contribuir para missões, você pode também contribuir com o sistema de comunicação dessa igreja, você pode fazer uma oferta também de caráter voluntário. Então são várias as opções. E também existem formas de fazer a transferência. Tem um PayPal e tem um PagSeguro, principalmente para quem está fora do Brasil, mas para quem está aqui dentro também pode fazer, se utilizar dos mesmos recursos. E também as contas da igreja. Tem a conta da Caixa Econômica Federal, o Banco do Bradesco, o Banco do Brasil, e o beneficiário é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E logo abaixo você está percebendo o CNPJ da igreja. Então todo o depósito, toda a transferência sendo feita em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E outro recurso que chegou para auxiliar muito é justamente o Pix. Está aparecendo agora na sua tela. E a chave do Pix é o CNPJ da igreja. Aparece justamente aí embaixo. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, esses são os canais que nós temos disponíveis para você ofertar, para você adorar a Deus também com as suas ofertas. E vamos fazer o seguinte: nessa manhã de domingo, vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus, vamos pedir a Deus uma bênção muito especial. Uma bênção especial para você que está desempregado. Deus pode abrir a porta de trabalho para aumentar o pão dos seus filhos. Faça também uma oração de agradecimento por esse momento tão bonito, de um momento de oferta. Vamos orar a Deus conosco? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai eterno, estamos diante de Ti, Jesus. E queremos, meu Deus, meu Pai, Te agradecer, porque também estamos adorando a Ti, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Pai, recebe como ato de um coração voluntário e dedicado a Ti, que vai ser utilizado para o bem da Tua obra. E, Senhor, estenda a Tua mão santa, a Tua mão poderosa, sobre aquele, meu Deus, que nesse momento está orando, talvez com os olhos cheios de lágrima, dizendo que está desempregado. Pai, Tu és o dono do ouro, da prata, Tu abre portas onde não tem porta. Socorre essa pessoa que nesse momento está te clamando. E Deus, aumenta o pão dos teus filhos. Esses que nesse momento estão fazendo esse ato de adoração. Pai eterno, nós queremos Te agradecer, queremos Te louvar
por tudo que Tu tens feito em nossa vida, Pai. E recebe mais uma vez a nossa adoração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, o nosso superintendente, o pastor Nadir Jackson Saraiva, concede a oportunidade ao evangelista José Ardac para louvar o Senhor e continue adorando a Deus conosco. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus enquanto vocês contribuem. Nós adoramos a Deus com o hino número 200, Bondoso Amigo, nosso Senhor Jesus Cristo, amigo verdadeiro. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus refúgio eterno, vai com fé o mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração, e com seu amor eterno paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, pra lavar, gozo e vida no futuro, nele podemos alcançar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos irmãos, chegou o momento especial da nossa escola bíblica dominical, o momento da explanação da palavra do Senhor. Hoje estaremos estudando a lição de número 12, a penúltima lição de nosso trimestre, que tem como título O Reinado de Josias. E tem sido escalado pelo pastor, o presbítero irmão Jonathan Lucena, e com ele já está a oportunidade. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que prazer poder estarmos juntos nesta manhã de domingo, nesta manhã de escola bíblica dominical, louvando a Deus por mais uma semana vencida e por mais uma que se inicia, e esta no melhor lugar, que é no centro da vontade de Deus. E somos gratos ao nosso Deus pela honra, pelo prazer, pela oportunidade de servi-lo e estar podendo, juntamente com você, nesta manhã, adorando e também aprendendo a sua palavra. Nós queremos agradecer a confiança do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que através do nosso superintendente, pastor Nadir Jackson Saraiva, nos concede o privilégio de estarmos estudando com você nesta manhã a lição de número 12. E apenas lembrando que hoje estamos estudando a penúltima lição deste terceiro trimestre de 2021. E a lição de hoje vai estar tratando sobre o reinado de
Josias. E eu queria apenas relembrar o que está escrito na verdade prática da lição, que nós entendemos ser uma máxima, um pensamento, uma reflexão do que a lição está querendo propor para as nossas vidas de forma prática, já que o objetivo não é apenas ter o conhecimento a respeito da palavra, mas, sobretudo, colocá-la em prática. E eu queria chamar a sua atenção, relembrando o que está escrito na verdade prática da lição de hoje, que nos diz o seguinte: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Então, a verdade prática traz a informação a respeito desta verdade principal que a lição de hoje vai estar propondo. Uma vez que nós estamos dando sequência a o que está registrado a respeito dos reis do Reino do Sul. Nós tivemos em algumas lições a oportunidade de estudar o Reino do Norte, também o seu cativeiro, que ocorre por conta da sua desobediência, e seguimos estudando sobre o Reino do Sul. E entre esses reinados que se destacaram por conta da sua fidelidade a Deus, além do rei Ezequias, que já estudamos, o rei Joás, que apesar das suas fragilidades ao fim de seus dias, mas foi alguém que pontualmente também procurou agradar ao Senhor. E esta lição, a lição de número 12, vai estar tratando especificamente sobre Josias, que também foi um dos melhores reis, podemos assim afirmar, sem sombra de dúvida, que o Reino do Sul, o Reino de Judá, ele teve. E a título de introdução, queria lhe chamar para fazer a leitura da introdução da lição, que nos traz algumas informações iniciais a respeito deste personagem. Está escrito o seguinte: Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades, ali colocadas por seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reinado a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Então, percebamos que, já na introdução, o comentarista da lição faz menção do quanto esse personagem teve um papel importantíssimo na história do Reino do Sul, uma vez que ele foi um dos principais instrumentos utilizados pelo Senhor para trazer uma renovação, para trazer uma restauração. E a respeito deste personagem, nós precisamos inicialmente lembrar alguns detalhes, algumas informações ou considerações que a Bíblia faz a seu respeito. Josias aparece pela primeira vez, ou é citado pela primeira vez, como sendo referência a uma promessa, a uma profecia pronunciada por um homem de Deus, um profeta anônimo, cujo nome não aparece. Mas em 1º livro dos Reis, capítulo 13, versículos 1 e 2, ele se apresenta a Jeroboão, que era, na ocasião, rei do Reino do Norte, e entre outras coisas, já que uma vez que já havia se instaurado a divisão dos reinos, nós encontramos a Bíblia nos dizendo que aquele profeta fez menção a um rei, um descendente da casa de Davi, que seria um instrumento nas mãos do Senhor para trazer a correção, a punição devida àqueles que haviam sacrificado ou estavam sacrificando sobre o altar as divindades até já desde então adoradas naquele reino. E o profeta faz menção nominal de Josias, e isso nada mais, nada menos, 300 anos antes de Josias cumprir exatamente aquilo que Deus havia dito que ele faria. Observamos, portanto, que a primeira menção a respeito deste personagem já aponta, entre outras coisas,
para a grandiosidade e a soberania de Deus. Isto mesmo, uma vez que Josias é resultado de uma promessa, de um ato soberano de Deus, nós encontramos, a partir desta informação, desta referência, de que Deus estava guiando, controlando a história daquela nação. Deus não perdeu o controle. É importante destacar isso nesta manhã, não é? Embora as situações que ocorriam ao redor do Reino do Sul, mas Deus estava mais uma vez demonstrando a sua grandiosidade, a sua soberania. E isso é alento para os nossos corações. É uma manhã de escola dominical, aprendizado da palavra de Deus, e nós podemos aplicar estas verdades já de início, entendendo que, assim como Deus revelou na biografia, na história de Josias, a sua grandiosidade, mostrando que ele não perdeu o controle da história, isso significa dizer que o nosso Deus continua também hoje no controle de todas as coisas. Eu não sei se isso alegra o seu coração, mas é motivo de nos alegrarmos nesta manhã. Entender de que Deus permanece sentado na sala do governo do universo. Ele é o mantenedor, ele preserva, ele conserva a sua palavra e coloca em prática. Deus está no controle de todas as coisas. Eu não sei se é possível, se você está acompanhando esta reflexão ao lado de alguém, de um familiar, de um parente, de um irmão, de um amigo. Diga para esta pessoa nesta manhã. Você pode estar sendo usado por Deus através de uma palavra, dizendo para ela a seguinte expressão: Deus está no controle de todas as coisas. Você pode dizer isto? Glória a Deus. É assim que Deus se revela na história de Josias. Aquele que tem o controle, que não é pego de surpresa. Ele é o soberano do universo. Josias, ele surge dentro de um cenário um tanto quanto difícil. Apenas relembrando e situando a situação histórica daquele personagem, Josias, ele era neto do ímpio rei chamado Manassés e também era filho do rei chamado Amon. Se fôssemos fazer uma comparação, fundamentado no que está no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 33, versículo 23, o cronista faz menção de que Amon, o pai de Josias, chegou a superar a impiedade de Manassés. Em que sentido? Apesar do tempo em que Amon passou, que foi bem menor em relação a Manassés, Manassés passou 55 anos à frente da nação. Já Amon ficou apenas 2 anos à frente. Mas a Bíblia vai dizer de que Manassés, ao menos no final de sua vida, se arrependeu. Amon, no entanto, não fez a mesma coisa, fazendo com que o cronista destacasse de que ele chegou a superar a malignidade do próprio rei Manassés, não se arrependendo dos seus pecados. É dentro desse cenário que Josias está. Não bastasse isso, a Bíblia vai nos dizer de que o pai de Josias, o rei Amon, sofre um atentado. Ele é assassinado dentro de sua própria casa. A sua vida é ceifada precocemente. Há uma conspiração por parte de alguns servos, possivelmente insatisfeito com algum tipo de administração ou comportamento. Enfim, a Bíblia não dá detalhes a respeito do que motivou estes homens, servos de Amon, a tirarem a sua vida. No entanto, a Bíblia diz que ao ser assassinado, então, Josias é nomeado rei de Judá. Detalhe, isso ocorre dentro de um cenário caótico, declínio espiritual, declínio moral e político e diante de uma realidade atroz que é a morte, o assassinato do rei do Reino do Sul, que era Amon. Josias, com 8 anos, ele é constituído rei daquela nação. Imaginemos que desafio. Primeiramente, por conta do cenário histórico. Segundo, por causa da tragédia familiar. E terceiro, por conta da sua idade. 8 anos apenas. Mas sobre ele estava a responsabilidade de conduzir aquela nação. E ele assim o faz em um período de 31 anos. E esse período em que ele está à frente da nação, ele começa a tomar iniciativas que vão trazer uma mudança, uma restauração
de forma nacional e que transcendeu também os limites do Reino do Sul, alcançando a propósito também o Reino do Norte, como o profeta anônimo tinha dito em 1 Reis, capítulo de número 13. E a Bíblia nos dá informações específicas sobre a vida de Josias, quanto ao seu reinado, aquilo que ele realizou, as principais atitudes ou comportamentos que marcaram a trajetória do Reino do Sul na gestão daquele homem, daquele rapaz chamado Josias. E eu queria chamar a sua atenção inicialmente, porque a Bíblia vai nos dizer, e aí nós precisaremos nos reportar ao registro feito pelo segundo livro das Crônicas. Abra sua Bíblia, por favor, e veja o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34, porque o segundo livro dos Reis traz uma informação resumida, vamos assim dizer, de forma objetiva. Mas no segundo livro das Crônicas, capítulo 34, o cronista faz questão de acentuar, de dar detalhes que no segundo livro dos Reis nós não encontramos. E se você está com a Bíblia aberta, se você está acompanhando, talvez de viagem ou no seu trabalho, não está conseguindo visualizar, não está podendo nesse instante estar abrindo a palavra, mas esteja atento, ouvindo, porque nós estaremos lendo alguns versículos. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículos de 1 a 3. Veja o que diz a palavra de Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículos de 1 a 3. Tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo de número 3 nos diz: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém. Versículo de número 8 ainda, veja o que diz a Bíblia. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Observe que o cronista faz questão de destacar momentos específicos da vida e reinado de Josias. A primeira informação é quanto à sua consagração. 8 anos de idade, ele foi consagrado, separado, ungido como rei daquela nação. Claro que como uma criança, ele precisaria de alguém apoiando na sua corregência, ajudando, principalmente em questões administrativas. Existem algumas especulações, isso não vem ao caso. Há pessoas que às vezes entendem da possibilidade de sua própria mãe, Gedida, ser alguém que influenciou nesse período, principalmente inicial. Há aqueles, no entanto, que fazem menção da possibilidade da influência de Sofonias, que foi um profeta também contemporâneo, que, a propósito, profetizou no início do reinado de Josias. O certo é que, aos 8 anos, ele é consagrado, separado como rei. E diz o texto sagrado que no 8º ano do seu reinado, ou seja, 8 anos depois, ele estava aproximadamente com 16 anos de idade. A Bíblia diz que ele começou de forma pública exteriorizar aquilo que estava já entranhado em seu coração, ou seja, aquilo que ele havia aprendido na sua tenra idade, ele agora começa a colocar em prática de forma pública. E isso começa, a Bíblia dizer, destacando o que ele começou a fazer dentro da nação de Judá. A nossa lição, no tópico 1, vai estar tratando, entre outras atitudes revolucionárias de Josias, ele vai estar mostrando e destacando algo que vai começar a ser restaurado. O que eu poderia chamar aqui, como uma reflexão, a devoção sendo restaurada. Veja o que diz o tópico 1 da lição e o ponto 1, onde nós encontramos
o texto bíblico dizendo, ou seja, a lição bíblica de escola dominical dizendo, Josias repara o templo. Veja a informação que nós encontramos na nossa lição. Tópico 1.1 diz assim: achei o livro da lei no templo do Senhor. Com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e a outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia. Veja que notícia. Ele recebe a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Por este relato, percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. Observe que a lição destaca que, na medida em que Josias coloca de forma pública o interesse de agradar ao Senhor, uma das primeiras coisas que ele faz é restaurar a devoção da nação de Judá. Ele passa a ter o forte desejo de restaurar a casa do Senhor. Ele chama a atenção das lideranças civis, religiosas de sua época, da necessidade de restaurar o lugar da adoração, que era a casa do Senhor. Casa esta que por muitos anos, principalmente por mais de meio século, podemos assim dizer, entre o reinado de Manassés e o reinado de Amon, a casa do Senhor havia sido abandonada quanto ao sentido original dela, que era convergir, concentrar as pessoas, os moradores da cidade de Jerusalém, do Reino do Sul de um modo geral, para que todos juntamente adorassem ao Senhor. Diz a Bíblia que Josias estabelece um plano de restauração para restaurar aquela casa. E nesse processo de restauração, e isso é importante, porque ele passa a entender de que o local da adoração não pode estar comprometida. Ele restaura, ele traz a conscientização para aquela nação do dever, da necessidade de expressar publicamente a quem deveriam adorar e onde deveriam adorar. O culto a Deus é restaurado, o culto monoteísta, e este no lugar que Deus estabeleceu pela sua palavra, que era no templo em Jerusalém. Mas observe que nesse processo de reparo, de restauração, na medida em que os envolvidos na restauração do templo estavam fazendo a obra, fazendo o trabalho, diz a Bíblia Sagrada que o sumo sacerdote Ilquias é surpreendido com algo que estava por muito tempo esquecido dentro do templo de Deus, que era a palavra do Senhor. O rolo, muito provavelmente, do livro de Deuteronômio. Entendamos que quando o texto bíblico faz menção do livro da lei, da palavra do Senhor, não é a Bíblia na sua completude, principalmente o Antigo Testamento, já que esta era divididos em pergaminhos, em papiros, não é? Como era principalmente no Antigo Testamento, mas eram rolos que eram colecionados juntos para que servisse de referência. E muito provavelmente estava ali o livro de Deuteronômio. Quando o sacerdote Ilquias, ou o sumo sacerdote Ilquias, quando abre e se depara com o que está revelado, o seu coração se perturba, porque ele percebe que está diante da palavra de Deus e que a palavra fazia menção de coisas erradas que por muito tempo aquela nação tinha observado. E o juízo estava determinado sobre aquele povo. Observe que o livro estava perdido. E o comentarista faz questão de destacar de que isso aponta para o nível de desinteresse pelas coisas de Deus. Observe como estava a condição da nação naquele período. A palavra, o templo esquecido, a palavra perdida, e me permita trazer ao seu conhecimento a lembrança
porque se lermos no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 35 e o versículo de número 3, já fazendo menção para o que no futuro ocorreu no reinado de Josias, lá nessa referência, segundo Crônicas, capítulo 35, versículo 3, diz que a arca sagrada, a arca da aliança, foi trazida de volta para dentro do santuário. Então, observe, veja o nível de desinteresse. Havia uma atitude sistemática de dessacralização das coisas de Deus. Aquilo que havia sido consagrado para o Senhor estava sendo negligenciado. Você percebe a necessidade de um avivamento extremo, de uma mudança de atitude, de uma mudança de comportamento. O templo esquecido, sendo utilizado para outra finalidade que não havia sido destinado originalmente, a adoração a outras divindades, sacrifícios a ídolos pagãos. A própria palavra perdida, muito provavelmente em uma investida de Manassés, na época que estava desviado, para destruir a palavra do Senhor, ficou ali perdido o livro de Deuteronômio, possivelmente. E em terceiro lugar, a Arca da Aliança, que deveria ocupar lugar central dentro do templo, já não tinha mais lugar. A Bíblia diz que depois da restauração, Josias manda os sacerdotes trazerem de volta a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor no meio do povo. Que situação caótica. Isso descreve a figura, isso aponta para uma verdade, a necessidade extrema de um avivamento, de uma transformação. No sentido prático, isso aponta para nós que podemos e somos sabedores, por exemplo, de atitudes atuais que descrevem situações semelhantes à que viveu o rei Josias, em que pessoas precisam urgentemente de um avivamento, de uma transformação, porque deixaram o lugar da adoração. E não estou me referindo a esse período em que obrigatoriamente tivemos que nos afastar presencialmente do templo. Eu não estou me referindo a isso. Eu não estou me referindo a alguém que, por conta de saúde, por uma orientação médica ou por limitações pessoais, sejam elas as mais diversas, estão impossibilitadas de estarem no templo. Eu não estou me referindo. Eu estou me reportando a situações em que pessoas que poderiam estar valorizando e aprender uma das lições que Deus nos deu e tem dado durante esse período de pandemia, que é nós fazermos com que valorizemos o lugar da adoração, onde nós nos reunimos, que é o templo do Senhor. Observe que há pessoas que negligenciaram, deram as costas, não querem mais estar no lugar da bênção, da adoração. Assim como no período de Josias, deram as costas para a palavra do Senhor. E em terceiro, igualmente nos dias de Josias, deram as costas ao próprio Deus. Não querem mais, não priorizam mais a presença do Senhor em suas vidas. Eu não sei se eu estou, nesse momento, ao falar, alguém que encontra-se nesta situação, está sendo alcançado por esta palavra. Se você está nessas condições, me permita, com muito respeito, mas com ousadia, dizer: você precisa urgentemente de um avivamento, de uma restauração, de uma mudança. Voltar ao primeiro amor, o prazer de estar na casa do Senhor, o prazer de ler a palavra, de viver a palavra e ter sobre sua vida a presença do Senhor. Mas há uma boa notícia para você: não há nada perdido, porque Josias nos ensina que é possível sim, em meio a situações adversas, com o coração inclinado, quebrantado, experimentar uma transformação e uma mudança. Se você desejar isso para a sua vida, Deus está lhe proporcionando mais esta oportunidade, para que você reavalie o seu comportamento e volte, ou esteja a partir de hoje, no melhor lugar, que é no centro da vontade do Senhor. Josias empreende a restauração do templo de Jerusalém, quando ele é sabedor de que a lei de Deus foi encontrada, a palavra do Senhor foi encontrada. Ao ler, ao ouvir as suas palavras, a Bíblia registra que ele rasga as suas vestes. E isso está pontuado também na nossa lição. E eu queria ler juntamente com você o tópico 1 ainda,
da nossa lição, mas agora o ponto de número 2. Acompanhe conosco nesta leitura do que está nesse texto indicado sobre a reação de Josias quando foi sabedor que a palavra do Senhor foi encontrada e que o que ela dizia sobre a situação presente. Veja o que diz tópico 1 e o ponto 2 da nossa lição. O rei rasgou as suas vestes. Ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou imediatamente ao rei Josias. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo, que não tardou em rasgar suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. O rei não culpou a ninguém, simplesmente se humilhou, rasgando suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. Observe que reação importante deste rei. Ao ouvir a palavra, ele percebe que está a nação bem distante do ideal de Deus. E a sua reação imediata é quebrantamento. E isso aponta para uma virtude também notável deste homem. É que ele era alguém sensível, quebrantado às palavras do Senhor. Observe que ele rasga as suas vestes em sinal de verdadeiro arrependimento. Inclusive, é uma atitude tão nobre que o próprio Deus faz menção e diz que, por conta desta atitude, Deus está disposto a conter temporariamente juízo por causa do quebrantamento de Josias. Você pode encontrar esta referência no segundo livro dos Reis, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 14, quando, ao ser confrontado com a palavra, ele sente a necessidade urgente de mandar uma comitiva a uma profetisa chamada Uda para consultar ao Senhor por ela, para ter uma direção específica fundamentado naquilo que eles ouviram pela palavra do Senhor. E quando aquela comitiva chega diante da profetisa Uda, nós encontramos a referência do versículo de número 15 do segundo livro dos Reis, capítulo 22, dizendo o seguinte: e ela lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem, olha aí, que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram, queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu, e entenda aqui, se amoleceu, se quebrantou, é o que essa palavra significa, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para a assolação e para a maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Veja que palavra. Deus, através da profetisa, estava dizendo, olha, eu vou cumprir realmente o que está escrito na lei, na palavra. O juízo virá. Mas por causa do quebrantamento de Josias, eu estou protelando esse juízo. Eu estou revogando temporariamente para um outro momento histórico,
para preservar o meu servo de ver essa destruição, esse juízo sendo derramado sobre a nação, porque eu vi o quebrantamento dele. Quando ele foi confrontado, ele não transferiu a responsabilidade, ele não jogou a responsabilidade para outro, ele assumiu, ele era o rei. Ele reconhece a necessidade de mudança e entende que Deus é poderoso para restaurar. Por isso que eu afirmei e reitero nesta manhã, de que não há nada perdido. Alguém que precisa de uma restauração, Deus é poderoso para restaurar. Agora, o segredo está aqui, quebrantamento. O salmista, no Salmo 51, o salmista Davi, diz que há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, mas precisa se quebrantar. Precisa haver uma mudança, um arrependimento genuíno. E Deus aqui valoriza, está demonstrando que de fato o rei quebrantou-se. E eu acho interessante, tem uma expressão aqui que fala muito alto ao meu coração. É que Deus diz assim: choraste perante mim, também eu te ouvi. Sabe o que é que Deus está dizendo? Sabe o que é que Deus estava falando para Josias? Estava dizendo para ele: Josias, como tu deste atenção às minhas palavras, como tu destes ouvido para o que eu tenho a dizer, para o que eu tenho idealizado para esta nação, eu também te ouvi. Veja aqui, o ouvir de Deus em relação a Josias é proporcional porque ele deu ouvidos à palavra, Deus deu ouvidos a Deus. Isso significa dizer de que Deus dá a devida atenção quem de fato dá atenção a Ele. Tem gente que quer ser ouvido por Deus, quer a atenção de Deus para uma necessidade, mas não tem dado ouvidos ao que Deus tem falado. Isso é uma lição prática para nós. Precisamos estar atentos. Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã. Deus está falando pela palavra, Deus está falando pelos meios que Ele estabeleceu, pelas circunstâncias. É uma forma de Deus também falar. E nós precisamos levar em consideração o que é que Deus está me dizendo através desse assunto, através desta situação. Está quebrantado. E isso fez um diferencial. E Deus honrou a Josias, dizendo para ele: o juízo vai vir, mas eu estou retardando o juízo. Vai acontecer, mas não em seus dias, por causa do seu quebrantamento. Percebe o quanto o quebrantamento, a humilhação diante do Senhor, mexe com o coração de Deus. Deus considerou a sinceridade. E me permita dizer nesta manhã, eu quero dizer a você que Deus é poderoso para revogar, para mudar o curso da história. Ele é poderoso para reverter a situação, se de fato encontrar em meu e em seu coração um quebrantamento genuíno. Eu não sei o que é que está acontecendo, eu não faço ideia das suas dificuldades, as mais pessoais, mas se nesta manhã você se quebrantar diante do Senhor, aguarde, tenha a convicção e a certeza que Deus agirá e mudará o curso da história. Eu não sei se você pode glorificar a Deus aí. É uma manhã de aprendizado, mas Deus está também nos trazendo a aplicação da sua palavra. Se você se quebrantar, você verá Deus revelando e restaurando a sua vida. Você lembra do filho pródigo? Quando ele se viu em um aperto, começou a refletir sobre a sua vida dentro da casa do pai e quando viu a situação presente, ele começou a reconhecer. O quebrantamento começou a ser evidenciado, a ponto dele dizer: me levantarei, vou voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído e vou ao meu pai dizendo a ele que pequei contra ele perante os céus, que eu não sou digno mais de ser chamado seu filho, eu reconheço que transgredi. Olha o reconhecimento. Eu reconheço que falhei, foi uma precipitação, mas eu conheço meu pai. E pelo que eu conheço dele, ele vai me aceitar, ainda que como um jornaleiro, ainda como um trabalhador. Eu sei que ele há de estender a mão de misericórdia. Mas ele foi surpreendido. Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele foi surpreendido, porque quando ele foi ao encontro do Pai, o Pai já o aguardava. E diferente do que ele imaginava,
de que ele havia idealizado que voltaria a casa como um simples trabalhador, o pai reatou a aliança, trouxe a dignidade ao filho e colocou no lugar em que ele nunca deveria ter saído, que era o lugar de filho, pertencente àquela família. Louvado seja Deus! É o reconhecimento, é o quebrantamento, é o segredo da vitória. Josias era alguém quebrantado. Ele restaura a devoção na medida em que ele repara o templo e que ele valoriza as Escrituras, a palavra do Senhor. Mas vamos em frente, porque no tópico 2 da nossa lição, vai nos dizer de que além de Josias ter a inclinação, a sensibilidade de restaurar a devoção, a adoração verdadeira, a adoração genuína, o culto monoteísta e valorizando o lugar separado para a adoração a Deus, ele também traz a renovação do pacto com o Senhor. Isso está no tópico 2. Eu queria lhe chamar à leitura desse texto mais uma vez. Tópico 2 da nossa lição e o ponto 1. Sigamos na leitura da nossa lição que diz. Está escrito no ponto 1. A leitura do livro diante do povo. Josias, como líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso, convocou todas as autoridades de Judá, veja a convocação, e de Jerusalém, e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento, por meio da palavra, é duradouro. Você percebe algo importante aqui? É que quando há o quebrantamento, quando ele é motivado pela esperança que Deus lhe dá, dizendo que está disposto a protelar o juízo que viria sobre a nação, Josias se sente motivado ainda mais de demonstrar publicamente o seu comprometimento com Deus através da aliança sendo reatada. Ele repara a devoção, ele restaura a devoção e agora está restaurando a sua fidelidade a Deus. E isso por meio da aliança que havia sido quebrada, que era resultado da desobediência. Que coisa importante temos aqui. A preocupação dele não era com discurso vazio. Ele não apenas falava, ele demonstrava. E por meio da restauração da aliança, ele está nos ensinando que não é só crer no que é correto, não é só entender que precisa ser feito algo, mas é fazer igualmente. É isso que a Bíblia ensina. Devemos responder com feitos, com atitudes. O verdadeiro avivamento não gira em torno da superficialidade, de reflexões infrutíferas, mas é evidenciado pela obediência, pela demonstração do real comprometimento com Deus. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 7 que nós devemos ouvir e guardar, cumprir a palavra. Ele disse: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, veja bem, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Não é só ouvir, é praticar. Josias convoca a nação de Judá com esse propósito. Ele está dizendo: olhe, nós devemos tomar uma posição e demonstrar publicamente a nossa fidelidade ao Senhor. O apóstolo Tiago, na sua epístola, ele traz um ensinamento muito prático para nós. O que está no capítulo 1 da sua epístola universal, versículo de número 22 por diante. Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz assim: e sede cumpridores da palavra,
e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Veja que Tiago está trazendo à tona a necessidade de que aquilo que eu creio precisa ser evidenciado com atitudes. E nós concluímos esta reflexão porque no tópico 3, veja que são passos sucessivos que Josias vai dando para trazer uma mudança, uma restauração para aquela nação. Nós já vimos a restauração da devoção, e o tópico 1 da lição aponta para isto. Acabamos de afirmar sobre a restauração da fidelidade, do comprometimento público com Deus, por conta da aliança sendo restaurada, em que o povo, sacerdotes, profetas, líderes civis, chefes de família, governador da cidade, todos, o povo de um modo geral, estavam unanimemente com o propósito de demonstrar publicamente o seu comprometimento com Deus. Fidelidade restaurada. Mas, concluindo, finalizando pelo tópico 1, nós vemos também que a gratidão a Deus também é restaurada. Porque no tópico 3 da nossa lição, o tópico 3 e o ponto 1 da lição, para nós concluirmos, fala sobre a celebração da Páscoa. Veja que coisa interessante. Leia conosco, por favor. A celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Somente depois de 18 anos de reinado, foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores e guardas do templo. A maior Páscoa da monarquia, diz o ponto 2. Veja ainda o que diz a lição. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão do Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e promessas de Deus. Após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares a deuses pagãos e destituir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa ao Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa. Você percebe? Quando Josias restaura o templo, restaura a adoração, o culto monoteísta, valoriza as coisas sagradas, o templo, os utensílios, os ofícios, os serviços, as pessoas que haviam sido chamadas pelo Senhor para auxiliar. Então, agora, todo o ambiente é propício para trazer à tona uma festa que por muitos anos estava esquecida, a festa da Páscoa, que reportava àquela noite de livramento que Deus providenciou quanto ao anjo que passou no Egito, e a sentença era a morte de todo primogênito. Mas naquela noite Deus providenciou livramento com a morte de um inocente, e foi o cordeiro que morreria, cujo sangue colocaria nos umbrais da porta para preservar a vida do primogênito de toda a casa que fizesse isto. Quando se celebrava isto, estava agradecendo o grande livramento. E quando Josias restaura e apresenta com o povo a celebração da Páscoa, ele está dizendo: eu sou grato a Deus por tudo que ele tem feito
na nossa vida. Que Deus nos ajude, que assim como Josias, podemos igualmente ter uma devoção genuína, restaurada em dias, ter a nossa fidelidade demonstrada com comprometimento público de viver de acordo com a sua palavra e sermos gratos e nunca esquecermos do que Deus tem feito por nós através do seu Filho, através da morte do inocente chamado Jesus, que nos proporcionou a vida eterna, a salvação por meio do Filho de Deus. Que Deus nos abençoe, que possamos guardar a bendita e gloriosa palavra do Senhor. Glória a Jesus. Queridos irmãos, que maravilhosa palavra nesta manhã. Hoje, como mencionamos no início do nosso culto, estamos comemorando o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical e a Superintendência das Escolas gostaria nesse momento apresentar uma singela homenagem a este dia tão maravilhoso, que é o dia da Escola Bíblica Dominical, esta escola que tem servido de instrumento de Deus para abençoar a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nos acompanhe neste momento. Oi, Belinha. Oi, O que Davizinho. você está fazendo aí, Belinha? Eu tô fazendo a minha atividade da escola dominical. A propósito, Davizinho, você lembra o nome daquele homem que viveu muitos anos na Bíblia? Tô esquecida. Eu acho que é Matusalém. É, isso mesmo. Obrigada, meu amigo. Pois não, que interessante, né, Belinha? Através da escola dominical, a gente aprende tantas coisas interessantes. É verdade, Davizinho. A minha professora da EBD sempre disse pra mim que a escola dominical é a maior escola da Bíblia do mundo, assim, sabe? Pois é, realmente é a maior do mundo, Belinha. Porque todo tipo de pessoas aprende. Por exemplo, meu vovô mesmo, ele tem uma idade avançada, mas sempre vai para a escola dominical e aprende muitas coisas ainda. Escola dominical é muito legal, né, não, Davizinho? É verdade. Mas me ajuda aqui, ó. Vê só. Eu vou te ajudar. Por que amamos a escola dominical? Vamos contar para todos nessa data festiva porque tanto amamos a escola bíblica dominical. Amo a escola dominical porque nela eu aprendi que Deus me ama, diz o Senhor. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Amo a escola dominical porque nela aprendi que Deus me guarda. Está escrito, Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmos 121, versos 5 ou 8. Amo a escola dominical porque nela aprendi que Deus me ajuda. Ele diz, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Isaías 41, 13. Eu amo a escola dominical porque nela aprendi que Deus me ensina. A Bíblia diz, vinde e subamos a casa de Deus, de Jacó, para que ensine seus caminhos. Miqueias 4:2. Amo a escola dominical porque nela eu aprendi que Deus me dá sabedoria. Diz a sua palavra, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago capítulo 1, versículo 5. Um pedido nós fazemos ao bom Pai Celestial. Abençoa, Deus amado, a escola dominical. Ai, Belinha, eu amo a EBD porque ela me ensina a palavra de Deus. Ai, né, vizinha, eu também amo muito a EBD, sabe? Nas aulas a gente aprende tantos versículos, né? Por exemplo, tem um versículo que eu sempre decorei, que é aquele que diz assim... Qual? Conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor. Oséias 6:3. Foi minha professora da EBD que me ensinou. Pois eu tô um pouquinho enferrujado, Belinha, porque eu só lembro o Salmo 23. Pelo menos você se lembra de algum capítulo inteiro da Bíblia, né? Mas eu lembro de todas as histórias. É que às vezes eu não consigo decorar onde estão os versículos e tá, entendeu? Tá, entendi. Tá bom, mas olha só, eu preciso de ajuda nessa atividade aqui. Você pode me ajudar? Tá bom, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Aqui, Que abençoe em Cristo com toda a sua riqueza.
viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Ai, terminei minha tarefa. Terminou? Ô, Belinha, terminamos, não? Desculpa, Davizinho. Terminamos a tarefa. Muito obrigada, tá, pela sua ajuda. Agora vamos nos organizar, porque a gente tem uma EBD pra ir, né? Ô, Belinha, mas você não acha que tá cedo pra que a gente vá, não? Davizinho, se a gente demorar, a gente vai se atrasar pra chegar na EBD. Não vai me dizer que você demora pra chegar na EBD. Assim, atrasar mesmo, não, né? Mas às vezes eu chego um pouquinho atrasado. Davizinho, que coisa feia, Davizinho. A EBD é um culto ao Senhor, entendeu? E a gente tem que dar o nosso culto completo. Quando a gente chega na EBD, tem o momento da oração, tem a leitura da palavra, tem o louvor, depois é que tem o ensino na classe, entendeu? Não, eu pedi desculpa ao Senhor aqui. Senhor, me desculpe-me, eu vou tentar chegar mais cedo e não me atrasar mais para a EBD. Me perdoe. E espero que você cumpra mesmo essa promessa. Mas enfim, vamos logo. Davizinho, eu acabei de me lembrar de uma coisa. O quê? Meu Deus, hoje é o Dia Nacional da EBD. Ai, meu Deus, a gente tem que ir logo, porque vai ter uma apresentação Sério? na escola dominical. Vamos logo, Davizinho. Peraí, que eu vou também. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé, no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD! Queridos irmãos, espero que os irmãos tenham gostado dessa singela homenagem preparada com carinho pela Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais a esse dia tão bonito, né, que é Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, que é o departamento da igreja que trabalha com a educação cristã, com um ensino direcionado, distribuído em diversas faixas etárias e tem como, acima de tudo, o objetivo levar a palavra do Senhor, alcançando aqueles que não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, promover o amadurecimento através do ensino da palavra e também se propõe a ser o centro de treinamento de cristãos para o serviço do Senhor. Sim, a Escola Bíblica Dominical é o maior centro de treinamento de serviço cristão do mundo, atendendo a chamada Grande Comissão, né? A Grande Comissão que está lá em Mateus no capítulo 28, versículo 19 e 20, que ela cumpre não só a missão de evangelizar e levando a palavra do Senhor por meio da sua escola, trazendo também pessoas não evangélicas para serem alunos da Escola Bíblica Dominical, mas também levando esses alunos ao amadurecimento e treinando-os para o serviço do Senhor. Então queremos, em nome do nosso pastor presidente e de toda a superintendência das escolas bíblicas dominicais, parabenizar todas as supervisões de EBDs, todas as direções de EBDs, corpo docente, corpo discente, por esse dia tão maravilhoso. E você que ainda não participa da escola bíblica dominical,
venha fazer parte conosco neste grande exército. A escola dominical não é opcional, a escola dominical, ela é essencial na vida cristã e no fortalecimento da igreja local. É a igreja local sentada, aprendendo a palavra do Senhor de maneira metódica e de maneira sistematizada a palavra do Senhor. Vamos neste momento orar ao Senhor e agradecer a Deus por tudo quanto Ele nos concedeu neste dia e agradecer a Deus pela escola bíblica dominical. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste dia, Senhor, em que comemoramos o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, te render graças, Senhor, pelo nosso pastor presidente, pastor Ailton, este que tem sido um dos maiores, Senhor, incentivadores e um dos grandes instrumentos que tu tens utilizado, Senhor, que tem investido na escola bíblica dominical em todo o estado de Pernambuco e no campo missionário. Queremos pedir uma bênção toda especial, Senhor, em favor de todos os supervisores de EBDs, todas as direções, corpo docente, discente, todos, Senhor, que compõem a escola bíblica dominical, Senhor. Que tu esteja neste dia abençoando a cada um dos teus filhos, a cada professor, a cada aluno, Senhor. Desperta, Senhor, aqueles que ainda, Senhor, não fazem parte neste tão grande e maravilhoso exército, nesta escola bíblica dominical, Senhor. Que as tuas mãos de Deus neste dia continuem estendidas, abençoando a cada um de nós. Ó Pai, e que por meio desta escola, Senhor, tu continue, ó Pai, alcançando vidas, Senhor, para o teu reino, fortalecendo a igreja local, levando os crentes ao amadurecimento, Senhor, e acima de tudo, treinando os teus filhos para o serviço do reino. Continua abençoando a cada um de nós. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que esteve conosco nesta manhã. Próximo domingo nós o convidamos a estar juntos mais uma vez na última lição do nosso trimestre. Vamos fazer o encerramento aqui bonito e maravilhoso para a glória do Senhor e divulgue o nosso culto da Escola Bíblica Dominical que vai ao ar todos os domingos neste mesmo horário. Que Deus continue lhe abençoando. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.